Assunto recorrente aqui no Fala Mercado: mulheres. E dessa vez a gente vai olhar para a presença delas na publicidade. Historicamente era mais comum encontrar essas pessoas em cargos de atendimento e mídia. Hoje, porém, elas estão em criação, planejamento e inclusive em gestão. Vamos conversar com quem lidera suas áreas? E hoje eu tenho aqui comigo duas mulheres extremamente relevantes na nossa cidade, porque têm aí marcas importantes nas suas trajetórias. A Luana Rodrigues é sócia da Move, uma agência que recebeu o título já 2 vezes de agência do ano da nossa Associação Rio Grandense de Propaganda. E por falar em ARP, eu também tenho aqui comigo a Liana Bazanella, que é diretora de Marketing e Negócios do Esporte Clube Internacional, mas que carrega o título de a primeira e até o momento única mulher presidente da nossa ARP. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Gurias, eu que adoro uma mesa 100% feminina, não sei porquê, já vou começar querendo saber de vocês, até vocês chegarem a esses cargos de liderança que vocês ocupam hoje, como é que foi esse início, como é que vocês chegaram até onde chegaram? Porque, como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Quem começa? Pode ser? Vai. Pode. Então vai, Lia. Então, eu gosto sempre de, quando fala assim de histórico, eu gosto de falar algumas coisas que não estão no LinkedIn, né? Porque aí também a gente vai ali... É só dar um Google. Só botar ali que a gente descobre rapidinho e tal. Mas, assim, acho que faz parte da formação, toda uma questão pessoal, né? Eu sou do interior, sou filha de uma mãe que é a minha grande inspiração. Meu pai era um cara empreendedor que sempre também, na verdade, por meio do meu pai, né, a minha origem de colorada vem das veias, né, do meu pai, que eu tenho 2 irmãs mulheres, né, e eu sou a última, então ele não tinha mais o filho homem para falar, então já aproveitou e falou comigo, e desde pequena eu gosto de futebol, enfim. E sou casada há 25 anos com meu marido, que na verdade é um baita de um parceiro, que eu também acho isso super importante para uma trajetória profissional, né? Para a gente poder dar conta de algumas coisas. E para fechar o contexto, né, de fora do LinkedIn, sou mãe de um menino maravilhoso que a gente estava comentando aqui. A gente Todas tá nós, sempre as 3 mães de meninos. babando, mães de meninos. Enfim, que também faz a gente, né? Eu acho que a gente se inspirar todos os dias para buscar e fazer mais. Então, assim, dito isso, desde sempre eu me imaginei na comunicação, né? E comecei a minha trajetória no marketing já, trabalhando em empresas, e acabei me desvirtuando um pouquinho, assim. Eu fiz comunicação para trabalhar em agência, mas comecei a ir para o lado do marketing, acabei, quando eu me dei conta, eu estava no Distrito Industrial de Gravataí, trabalhando, assim, das 7 da manhã às 9 da noite, minha vida, né, estava extremamente dedicada a isso, numa indústria, e eu estava quase assumindo o RH. Então, assim, para tudo. Não foi para isso. Não foi para isso, que não foi para isso que eu pensei. Vou recalcular. Vou recalculando a rota. Volta. E aí, realmente, eu parei, né? E aí, eu queria entrar em agência, mas eu já estava numa posição, e já estava, na época, com 24, 25 anos, encaminhando ali, né, a vida também. E eu não queria, para começar numa agência, eu ia começar do zero de novo, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha uma amiga que tem uma agência, né, até hoje, que é a Vento Comunicação. Trabalhei com ela há 1 ano, 2 anos, eu acho que foi. E aí aprendi tudo, assim, aprendi a fazer café na agência, né, e a fazer atendimento, planejamento, um pouco de tudo ali. E sempre tive esse tino comercial. E aí, dali, aí sim, agora eu quero alguma coisa mais desafiadora, assim. Aí eu fui para São Paulo, e aí conheci lá em São Paulo a Debrito. Estava estudando lá, enfim, conheci a Debrito. E na época, uma das coisas que me chamou a atenção na Debrito é que os donos da agência eram profissionais de atendimento. Então, eu sempre tenho um amigo meu, Cris Fragoso, que sempre diz que na propaganda a gente tem que procurar nossa turma, assim, né? E tem estilos de agência, estilos de negócio. E o fato de ser profissional de atendimento tem uma pegada muito mais de negócio, né? De olhar as marcas com essa perspectiva, não só criativa. E eu gostei muito daquele modelo.
Bom, resumindo, para não acelerar muito, não prolongar muito a história, em uma semana eu voltei para Porto Alegre e fiz uma proposta para trazer a agência para cá. E na época, a De Brito tinha muito cliente público fora daqui, né? E na época a intenção deles também era entrar para o mercado aqui com esse foco. Só que na verdade nada disso aconteceu. Eu fiquei 10 anos como CEO da agência, a gente não teve cliente público, a gente foi pro lado do mercado privado, foi uma experiência super legal. E aí de lá, da De Brito, então, aí eu saí para montar a minha consultoria, né, com dois sócios, o César Paz e o Cristiano Fragoso, e fiquei com a consultoria Do It por 2 anos. Aí, né, no meio da pandemia, toco meu telefone, aquela coisa toda, e aí era uma proposta para assumir o marketing do Inter. E aí o coraçãozinho, né? A gente que trabalha com marca, né, quando a gente fala numa marca, a paixão que se tem por uma marca, como tem por um clube, nada se compara, né? É algo que as pessoas compartilham contigo a gestão dessa marca. Quando as pessoas falam comigo, é o meu Inter. Eu tenho uma ideia, né? Todo mundo tem. E eu sempre comento, as pessoas não têm essa relação com outras marcas que a gente consome, né? Mas um time de futebol, eu tenho aí quase 7, 8 milhões de pessoas que me ajudam no dia a dia, né? A pensar em coisas pro Inter. E aí estou no Inter já 2 anos e meio. Então, resumindo assim, resumão, né? Um super resumo. Lu? Então, muitas coisas parecidas, né? Também venho do interior, né? Também tive uma mãe muito forte, assim, do ponto de vista de orientação, né? De crescimento, que me disse uma frase muito importante, que foi: minha filha, você precisa sair daqui. O mundo precisa ser maior para ti, este não é o lugar. Maravilhosa. E um pai de comunicação, meu pai era radialista, né? Talvez aí foi a sementinha, né? De ir para a comunicação. E eu vim para Porto Alegre para estudar, sou natural de Vacaria, minha cidade do coração. E vim fazer esse estudo aqui em Porto Alegre. Não trabalhei em agência já de imediato, cursei a URGS e não fiz aquela etapa dos estágios que são importantes para a gente experimentar coisas. Por favor, estagiários, experimentem. Estudantes, se testem. Não fiz esse movimento. Eu trabalhei junto a algumas instituições, mas não entrei em agência. Eu esperei concluir a minha graduação. E aí, bom, ok, vou experimentar uma agência de propaganda. E a agência que abriu as portas foi, na época, a Pública, né? Então, foi a primeira agência onde eu trabalhei. Cheguei lá com um portfólio da universidade, querendo ser diretora de arte. Aquele portfólio bem básico, assim, né? E eles muito gentilmente receberam, olharam e disseram: que legal! Muito bonito. Mas olha só, nós temos uma vaga no atendimento, né? E aí, mais uma coisa parecida, assim, ok, vamos lá, tu quer conhecer uma agência, quer trabalhar em agência? Começa pelo atendimento, aqui tu vai entender todas as áreas, vai entender como é que funciona e tal, vamos lá. Tá, vamos lá. E entrei no atendimento. E nunca mais saí de lá. E acabei me descobrindo, né? Que tinha algumas vocações, assim, né? Então, dentro dessa oportunidade, acabei, sim, experimentando produção, experimentei mídia e acabava voltando em planejamento e acabava voltando ao atendimento, né? Cheguei naquela etapa onde, ok, estou aqui há alguns anos, será que eu tenho alguma coisa para oferecer para além disso, né? E acabei passando por mais 2 agências, né? Então, passei pela Duplo, passei pela E21 e nesse período o Fuscaldo me ligou, né? Fuscaldo, meu sócio. Meu sócio, dono da agência Move, disse: Luana, eu tô precisando de alguém aqui para fazer uma gerência, né? Precisando de uma diretora de atendimento. Quer voltar? Eu disse: cara, eu sou uma excelente técnica, mas eu não sei se eu sou uma boa diretora, né? E por que eu trago essa informação? Porque estar em cargo de liderança nunca foi para mim uma construção racional. Né? Eu acabei tendo oportunidades que me colocaram nessa função. Eu disse: ok, vamos lá, vamos para mais um desafio. E voltei sendo a diretora de atendimento. A partir daí passei a ser diretora de operações, ou seja, todas essas vocações elas foram aparecendo e me tornei sócia da agência, né? Então hoje sou sócia da agência Move, sou diretora de operações
E essa trajetória, ela não foi uma trajetória construída racionalmente, né? E por que eu trago isso, assim? Porque às vezes, como eu falei também da origem, aquele mapa, o mapa que a gente traz da família, nem sempre ele está construído na sua totalidade. Uhum. E eu tive a sorte de trabalhar com mulheres muito posicionadas, com mulheres com muita consciência da sua posição, da sua função, e isso me ajudou muito, né, a fazer essa construção, um dos caminhos que a vida abriu. E aqui nós estamos fazendo essa conversa linda. Gurias, vocês falaram, a gente falou sobre esses cargos de liderança, essas trajetórias. Uhum. E quando a gente fala em publicidade, quando a gente fala em mulheres na publicidade, a gente fala... Houve um tempo em que se falava de atendimento, mídia, às vezes no planejamento. Uhum. Não vivemos mais essa realidade. Hoje a gente tem mulheres na produção, na criação e também na gestão, né? Então eu queria um pouquinho da opinião de vocês. Como estamos... Vou botar nós, né? Como estamos, mulheres, na publicidade hoje? Óbvio, né? Se a gente olhar para o mercado, a gente percebe uma evolução, um avanço de posições de liderança, das mulheres ocupando mais posições de liderança, mas ainda a realidade está longe do que a gente entende aí por ideal, né? A gente tem muita mulher na propaganda, muita mulher em algumas áreas específicas, mas na liderança dessas áreas... Ainda né, somos poucas. Somos poucas. E isso é uma questão cultural, não se muda de uma hora para outra, mas tem várias iniciativas que fazem com que a gente acelere esse processo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sempre fiz também foi instigar os clientes, as marcas, a pensar quem cria para a tua marca, né? Tu conhece o time de criação? Quem são essas pessoas? Se tu não tem, dentro da agência que te atende, um time diverso para pensar sobre a tua marca, será que tu está conseguindo atingir o teu público? Né? Se tu tem um grupo de pessoas, seja qual for, né, o tipo de diversidade, mas se tu tiver um grupo homogêneo, que tem os mesmos pensamentos, será que tu está conseguindo atingir a totalidade do teu público? Então, eu acho que assim, as marcas também começaram a perceber que é importante que a agência ofereça mais diversidade, né? O ambiente de agência sempre foi naturalmente um lugar mais diverso, né? São pessoas que, teoricamente, são pessoas que gostam mais de arte, são mais expressivas ideologicamente, né? Já tem uma criatividade inata, assim, né? Mas essa questão de entender quem faz a comunicação junto com a tua marca, eu acho que acelerou um pouco o processo das agências se obrigarem a olhar para os seus times e perceberem, assim, eu tenho um time diverso, isso na criação. Nas lideranças, né, a gente ainda tem muito a evoluir, e até a própria ARP, eu falo isso, né? A ARP, infelizmente, né, a gente não tem... tudo bem, a gente passou por uma gestão faz pouco tempo, logo nós teremos outras mulheres. Mas vou dar um exemplo recente, que ano passado, a Lara Piccoli foi a primeira dirigente mulher, né, a ser destacada. A Mocita Fagundes foi a primeira mulher a receber um prêmio, que é o principal prêmio, né, do evento. Então, assim, acho que não é por acaso que isso acontece. Eu não fui a primeira mulher por acaso. Eu fui a primeira mulher porque, normalmente, quem está na liderança da ARP são os líderes das agências e veículos, né? Ela é um reflexo do mercado, né? Então, agora, que bom que a gente tem cada vez mais mulheres presentes na área de liderança. Naturalmente, a gente já tem uma diretoria também mais diversa, né? Já tem essa equiparação, assim, de funções. Só que a gente não pode deixar de lembrar que os números são muito pequenos ainda, né? Na criação, acho que a gente está conseguindo chegar a 20%, 25% de mulheres, e na liderança a gente não chega a 10%. Né? Então, é engraçado porque a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, de criação, a gente tem estereótipos, né? Já do próprio mercado, né? Então, a gente olha para o setor de criação, para a área de criação, e além de ver mais homens, quando são mulheres mais alternativas, né? A galera do cabelo mais curto, da tatuagem. E hoje a gente olha para o setor de criação e vê uma infinidade de personalidades e estereótipos. Perfis diferentes. Num ambiente até então majoritariamente masculino, né?
Mas eu tive uma situação, quando eu me dei conta, quando eu estava na agência, e eu senti, eu sempre tentei manter um time diverso, e eu senti das meninas que estavam na criação, que elas não estavam confortáveis naquele ambiente, eu me assustei, né? Porque eu pensei, como assim que eu não estou percebendo isso? E a gente fez todo um trabalho, assim, porque é cultura, né? Não adianta. Tinha até uma liberdade acima do convencional e do que a gente permite, né? Brincadeiras, né? Era um ambiente machista, né? Era um ambiente machista. Quando tu via uma mulher na criação, era um elemento estranho ali. Exato, é isso que eu tô, porque era um cenário, era um contexto majoritariamente masculino, e aí tu bota uma menina que foge daquele contexto instalado ali. O primeiro impacto é uma estranheza, né? Pra quem tá lá, aquele desconforto. Exato, é um momento de desconforto. Não sei o que... Não, e aqui eu acho que é importante falar, né? Porque as empresas, elas... na verdade, é um conjunto de ações, né? É a empresa, é a sociedade, é a educação, é o governo, para justamente a gente conseguir construir que essas posições, elas de fato façam parte do imaginário feminino e que a gente consiga, de fato, colocar essas mulheres, né? Onde elas possam ter oportunidades de crescimento. E isso passa por políticas afirmativas, né? Se a gente deixar pelo genérico, deixar acontecer, ela não acontece. Se não existe uma iniciativa como a da ARP, como a própria da coletiva, de trazer mulheres para mostrar que é possível estar nesse lugar, mostrar qual é a trajetória dessas mulheres, construir consultorias, mentorias, é mais difícil de ocupar. Eu acho que a gente tem muito a percorrer ainda. Embora, sim, tenhamos um número muito grande de mulheres hoje no mercado, as funções de liderança, os cargos de liderança, eles ainda estão muito distantes, né? Não só a questão salarial também ainda é uma briga muito grande, né? E também o entendimento de que precisa ter um pouco mais de sensibilidade de como as mulheres podem ocupar esses cargos do ponto de vista das duplas, triplas jornadas. Porque as mulheres têm uma outra carga para além da sua vida profissional que vem junto com isso. Nós, né? Mulheres, mães... Falávamos disso, inclusive, antes de ligar a câmera, né? E isso tudo precisa ser construído. Esses ambientes, eles precisam ser construídos para que, de fato, possa ter essa representação, essa participação feminina. Então, acho que nós temos, sim, muito ainda a crescer, né? A construir nesse sentido. Aliás, esse é um dos pontos que, não sei, eu ouço muito, né? Não só por entrevistar muitas mulheres, mas também por conviver com muitas mulheres. Historicamente, no caso do Coletiva.net, a gente tem, sei lá, 70%, 80% da nossa equipe feminina. A gente chegou a ter 70% dessa equipe mãe, né? Então, assim, isso é uma coisa que é um assunto muito recorrente para nós. E essa dupla, tripla, quádrupla jornada, finalmente tá vindo, né? Às vezes eu faço essas reflexões assim. Eu venho de uma família também, de uma mãe extremamente inspiradora nessa coisa do... Olha que legal, né? A gente, as três, assim, tem uma referência feminina em casa, né? O quanto isso é importante, assim. E eu sempre compartilho isso, assim, porque eu cresci vendo a minha mãe com 2 filhos com idades muito próximas, trabalhando numa empresa, tendo a sua empresa dentro da própria casa. Então, assim, o home office na época já existia. Seu tempo, né? Totalmente visionária. Cuidando do meu avô doente, tudo junto, assim, terminando a sua faculdade. Então, essa coisa de tripla jornada, enfim, eu vivi isso muito dentro da minha casa. Desculpe. Então, isso é natural para nós, né? Mas a gente sabe... Mas isso não é uma realidade. Essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então, isso sim é necessário uma construção. Acho que o home office, ele permite... Nós estamos numa situação amplamente privilegiada. Nós três aqui, neste momento, no mercado, onde a gente tem convivido com essas situações, né? De poder trabalhar em home office e acompanhar a sua vida pessoal e reorganizar. Mas as políticas, elas têm que acompanhar isso, né? Tem que se dar essa estrutura para que isso, de fato, aconteça. Senão, é uma realidade muito distante, de fato. Eu acho importante que agora está vindo, né? Esse assunto ele tá tendo espaço, né? Eu digo isso porque quando eu lembro que a minha mãe tinha esse monte de jornadas, hoje, seguindo mais ou menos esses passos, eu penso... Naquela época era muito mais solitário fazer isso, né? Era mais difícil, era mais solitário, era mais batalhado, né? Como tu disseste, hoje a gente tem um lugar de privilégio, e aí falando desta mesa aqui,
de mulheres que podem contar com rede de apoio, que a gente, né, sempre Também, vai falar sobre isso. Fundamental. E ter essas inspirações e estar num lugar que olha para esse, que tem esse olhar para essas demandas. Mas essa não é a realidade geral. É muito curioso, assim, né? Porque até eu comecei falando de uma estrutura, porque eu acho que isso é base para qualquer coisa, né? Nossas referências de formação. Com certeza. Mas, assim, o meu marido, por exemplo, como eu estou com ele há muito tempo, com certeza ele foi base para muita coisa. Sem dúvida. Se eu não tivesse um parceiro Claro. que divida de igual para igual, né? Na minha casa é um pouco diferente, né? A minha vida é mais corrida do que... Ele é advogado, ele consegue administrar mais a rotina dele. E, assim, até pela profissão, né? Por exemplo, agora, quem viaja com o time do coração dele também sou eu, não é? Né? Então, quem fica com o nosso filho é ele. Então, assim, acho que quando a gente tem essa percepção de equidade em casa, né? Que a gente consegue dividir as tarefas. Quem vai no supermercado na minha casa é meu marido, né? Então, assim... e não é assim, não é que ele faça mais que eu ou eu faça mais que ele. Não, a gente tem um entendimento de que cada um faz conforme a possibilidade e tudo bem. E tudo bem, tudo bem. A cozinha Pra não é o ambos. meu habitat natural. Para ambos. E tudo bem. Exatamente. Sou bem grata hoje. Na época da tua mãe, por exemplo, não se permitia fazer não isso. Tinha né? essa possibilidade. Como assim uma mulher não vai fazer as coisas do Eu lar? me lembro muito de uma frase da minha avó, uma vez quando eu... Em seguida que eu tinha me mudado, apartamento, enfim. E a minha avó, eu disse, vó, tem que ir lá conhecer a minha casa e tal. Ela disse, tu vai cozinhar pra mim? E aí eu respondi, não, quem vai cozinhar é o fulano, né, o marido. E aí ela disse, tá, mas então tu vai lavar louça? Eu falei, talvez não, vó. Tá, mas então o que tu vai fazer? Eu falei, comer. Que eu vou aproveitar, vou te curtir aqui bastante. Eu vou fazer a sala, o entretenimento. Essas mulheres que são referência, assim, realmente. a minha mãe era uma mulher do lar. E para ela, o sair de lá era uma possibilidade, uma grande abertura de ter liberdade. Para ela sair, porque ter liberdade era sair desse ambiente do lar. Era ter essa possibilidade de crescimento, né, de carreira, enfim. Então, realmente, as referências, elas fazem uma diferença imensa, né? E fazer essa discussão que a gente está fazendo hoje aqui, imagina isso. E vocês já deram conta que nós todas somos mães de meninos? Mães de meninos. E que a gente está formando... Olha a responsabilidade. A responsabilidade. A gente está formando, né, cidadãos para o mercado, né? E que, com certeza, vão ter aí, primeiro, uma percepção, né, de mãe, de pessoas que têm um perfil que trabalha, que luta, enfim... E, obviamente, né, no momento que tu convive dentro dessa realidade, a tua percepção de mundo é diferente, né? Eu lembro que quando eu tava grávida, eu descobri que era um menino, uma amiga minha que é mãe de 3 meninos, falou assim, só podiam vir meninos de mulheres como nós, porque o mundo está precisando de homens melhores. Ai, que lindo. Então, assim, de novo, gente, não estamos colocando os homens, endemoniando ninguém, né? Não é isso. Não, é que as pessoas confundem, né? A galera dos bastidores, vai sim, merecem. As pessoas confundem muito, né? As pessoas entendem que machismo é o contrário do feminismo. E não é, né? Não é. Na verdade, machismo, o Cortella dizia isso, né? Diz isso. O contrário de machismo é inteligência. Boa! Que é uma boa definição, porque a gente pensa em equiparar e não de ser mais, ou, né, a nossa luta é por um lugar no espaço, né? É uma possibilidade de... Quando a gente tem referências, esses dias eu recebi uma turma de publicitários lá no Inter e terminou, eles foram fazer uma pesquisa, enfim, terminou e as meninas vieram falar comigo, assim, e disseram, tu não sabe como é legal a gente ver uma mulher aqui e tal, pra nós. Que a gente o Inter já tinha tido? Claro. Não, nem o Inter, na verdade, nem nenhum clube do Brasil. Eu sou a única mulher diretora executiva de... Tu carrega títulos pioneiros, né? Excelente. Tomara que comece a ter outras, né, pra não ficar falando nisso. Mas o que eu acho que de novo, né? No futebol, a gente tem mulheres em outras áreas. Tem na liderança, Flamengo, né? Na liderança tem muito poucas, né? No Inter, ali no time do Inter, na verdade, somos 6 executivos. Eu sou a única mulher, mas o time de liderança do Inter envolve toda a camada política também, né? Que são as pessoas eleitas, as pessoas que se dedicam pelo clube, conselho de gestão, enfim. Então, a gente até tem, né?
Tem uma mulher que assume a cadeira de diversidade do Inter, que é super legal. importante também, que é a Janice. Mas a gente se limita a isso. Então, assim, também temos muito ainda para Esse evoluir. espaço de visibilidade, ele é muito importante, né? A MUVI teve a oportunidade de trabalhar com também primeiras mulheres, né? Então, Eu queria que falasse um pouco sobre isso também, porque a MUVI tem, historicamente, muitas mulheres no seu quadro. sim, E hoje você nós tem somos a questão- 67% do quadro mulheres, 50% hoje só no quadro societário são mulheres. Mas para além, e isso é uma bandeira que a gente carrega, né? Então, por isso que eu falo do esforço, né? É necessário fazer um esforço para que a gente tenha essa construção. Mas, para além disso, e o que eu queria falar um pouquinho nós tivemos a oportunidade de atender clientes importantes que tiveram as suas primeiras mulheres. A Assembleia Legislativa do Estado teve a sua primeira presidente, né? E a gente fazia o atendimento da Assembleia naquele momento, que foi a Silvana Covatti, e isso foi um feito. A Assembleia tem 284 anos, né, e teve lá a sua primeira representante mulher. Imagina. Conselho de Engenharia, também seus 84 anos, a sua primeira presidente mulher, a gente teve a oportunidade de fazer esse atendimento. E são estruturas gigantes e a grande dificuldade de expressão, né, então, para colocar uma mulher da primeira vez no seu cargo de liderança e explorar isso é importante para a sociedade, para normalizar essas posições. Então, do ponto de vista de comunicação, também a gente também cumpre uma função social a partir do momento que a gente dá visibilidade a isso, né? Então... E tem, assim, pesquisas mostram, não somos nós que estamos falando, né? Onde tem mulheres na liderança, o ambiente necessariamente fica mais diverso. Né? É uma coisa que natural, que a mulher puxa, a diversidade puxa a diversidade, né? E em termos de resultados, a gente tem uma pesquisa que mostra que quando a gente tem 30% de mulheres na liderança, a gente tem 20% maior resultado no negócio. Né? E, de novo, então, contra dados, né? Então, exatamente. A gente às vezes fala, e por ser mulher, enfim, acho que também tem que tirar esse estereótipo de que é ruim falar sobre isso, né? Que tem gente que pensa, mimimi, não importa o gênero, né? Talento não tem gênero, tudo isso é verdadeiro. Né? Não adianta a gente só colocar uma mulher numa posição porque é mulher, apenas porque é mulher. Mas o fato é a gente poder dar luz para as mulheres que estão ali, para gerar referência para outras meninas que estão começando, né? Conseguem se perceber. Também a possibilidade de estar num lugar de liderança, isso faz toda a diferença, né? E os resultados estão mostrando que realmente isso é importante. Eu acho super importante. Isso, a gente teve um outro episódio que a gente também falou, e a gente falou especificamente sobre liderança feminina, que foi com a Cris Deluca e a Babs, a Bárbara Fabres. E a Babs fala uma coisa sempre, a gente conversa bastante, e eu acho que é muito a nossa realidade também, né? Que é impressionante como uma mulher puxa a outra, né? Como a gente tem... E os homens, eles nunca precisaram puxar uns aos outros, porque o mundo naturalmente era deles, né? Então, assim, como a gente também tem esse olhar sensível... Valoriza, né? Essa sensibilidade mas sobre esse ponto, assim, nós fazemos parte de um movimento que é o He for She, que é o Eles por Elas, né? Então, porque a ideia do feminismo é um ambiente de igualdade. Então, não existe a gente conseguir colocar mulheres em cargo de liderança se isso não tiver a participação dos homens. Claro. Né? E que os homens também tenham o seu momento de fala e que eles também possam expressar coisas que ainda são tabu, né? Então, essa construção, ela é conjunta. Sim, nós temos uma luta, que é a luta, né, para que a gente ocupe esses espaços, mas eles precisam ser comuns, né? Eles precisam ser, de fato, ocupados por ambos. É isso que a gente quer, né? A gente quer ter as mesmas oportunidades para que todos possam ocupar da mesma forma, né? Então, não tem como fazer essa construção desde que ela não seja feita de forma acordada. Sim, né? De que ela seja inclusiva mesmo. Para que ela funcione de fato. Todo mundo tem que entender. Hoje nós temos um grande esforço a fazer porque é uma luta histórica, né? Então, existe um esforço para que a gente ocupe essas posições. Mas o grande movimento é que essa conversa a gente chegue e isso não precisa ser debatido, né? Isso é natural. Vai chegar o dia que isso vai chegar. Quem são os líderes? Homens e mulheres, né? Então, enfim, essa é a grande expectativa. Por isso que eu digo, né? Quando a gente fala, assim, e mostra as conquistas do mercado, né? Enfim, quando a gente valoriza e destaca a primeira mulher numa posição, é porque, de fato, é uma conquista. Claro. Né? Porém, o mais legal é a gente naturalizar essa situação e não precisar mais falar sobre isso. Exatamente. A gente não vai mais falar sobre isso quando não for a primeira, segunda, terceira, né? Não precisa mais especialmente num escopo, né? Como a gente tinha 280 e poucos anos da Assembleia, 80 e poucos anos do CREA. Quando tu foi da ARP, era 60 anos da ARP, né? Mais também 60 anos. Eu sei que a ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, onde eu também participo da gestão, tem 86, não vou lembrar agora, mas mais de 80 anos, nunca teve uma mulher.
Agora me digam que não tem uma mulher jornalista de relevância no mercado que possa assumir. Então, assim, tem, né? Tem. É que os espaços, na verdade, eles vão acontecendo conforme a gente vai também galgando os espaços para estar lá, né? E sempre quem vai puxa a frente, né, para que novas pessoas tenham uma coragem de enfrentar alguns tabus, né? Porque assim, quando a gente fala também que a gente acaba assumindo um espaço que não era previsto uma mulher naquele espaço, né? Então, assim, desde das conversas que rodam nos grupos de liderança, quando tem uma mulher presente na sala, né, alguns assuntos incomodam. E que bom que incomodam, né? Porque a gente está mudando de cultura. Então, acho que isso também tira da zona de conforto, né? Tem algumas coisas que eu sinto, assim, que de alguma forma... Cansei de ir em eventos, por exemplo, até pelo perfil de clientes que eu atendia na agência, que eram alguns segmentos bastante masculinos, assim, e que eu era a única mulher da sala, e quando eu chegava no evento, no hotel, por exemplo, a senhora pode passar pela fila para turismo com as esposas, que a reunião é ali né? Não, eu vou pra reunião, essa é a reunião mesmo que eu vou, não vou pro turismo ali. Obrigada. Né? Então, assim, de novo, é uma coisa que a gente tá numa evolução, né? Então, também não é... Eu não gosto de... Eu não sou o tipo de pessoa que tem uma reivindicação, bateção de panela, assim, né? Que eu acho que isso a gente não agrega. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas percebam que isso é valor, né? Que a presença de mulheres, e aí puxando para outras diversidades, né? Todo tipo de diversidade agrega valor no negócio, né? Então, a liderança, as mulheres chegarem à liderança é um processo natural, desde que as empresas estejam abertas para isso. E a gente falou assim sobre, eu tive, né, referências femininas da minha mãe, enfim, minhas irmãs, minha avó, que também era uma mulher super forte. Mas no mercado de trabalho, eu não fui liderada por uma mulher. E eu, hoje, olhando para trás, eu percebo que em alguns movimentos, por muito tempo, eu mimetizei um comportamento masculino para poder me impor em alguns ambientes. Então, isso também é uma coisa que... E eu acho que tem uma evolução do ponto de vista da história, eu também... Mesmo estando em posições de destaque ou de liderança, nem sempre eu tive a consciência que eu tenho hoje da importância de trazer mulheres para dentro desse processo. Então, isso também foi uma construção. Para além de mimetizar comportamentos masculinizados, não ter a percepção do quanto era importante fazer este movimento. Então, já errei bastante nessa caminhada até entender, né, que esse era o momento de fazer esse movimento. Né? Acho que e aprender. E a sociedade está nessa evolução. Todos estamos. Que bom que a gente fala sobre isso. Que bom que tem espaço para isso, né? Imagina, a gente tá falando um podcast inteiro aqui só sobre isso. Eu quero lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Além disso, também temos neste episódio um oferecimento do Grupo RBS. Conheça as nossas soluções e impulsione a sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Meninas, a gente tá falando aqui de coisas muito fortes, importantes, inspirações, crenças, mas nem tudo são flores, né? A Lia falou um pouco começou a falar sobre isso e eu queria pegar esse gancho. Eu já tive, e já falei isso outras vezes aqui, eu já tive situações de sentar numa mesa de reuniões e ser a única mulher e simplesmente a palavra não me ser dirigida. Né? As pessoas não olharem pra mim, né? Então, eu queria também que vocês compartilhassem um pouco dessas dificuldades que se teve na publicidade, seja por equipe, seja por cliente, mas lugares que desconfortou vocês e hoje vocês percebem como um desconforto, porque às vezes acontece da gente, no momento, nem se dá conta. E depois pensa, opa, acho que isso, na verdade, não foi legal. Então, na função, né, nós na função de agência, de atendimento, a gente acaba sendo o representante da agência no cliente, né? E essa presença, essa conquista de uma credibilidade com o cliente é fundamental. Mas quando tu tem ambientes masculinos, eu já recebi a pergunta, é contigo que vai ser a reunião? Quem mais vem? Tem mais alguém? Da agência, o diretor da agência não vem? O dono. Sabe, assim? No caso sou eu. Mas natural, não é um processo pensado, projetado, porque também não tem uma percepção. Principalmente numa faixa etária
maior, né? Uma faixa etária mais tradicional, que não é acostumado, aculturado a ver uma mulher na posição ali de apresentação de uma campanha, de sustentação de uma ideia. Porque imaginem, né? A gente normalmente a agência leva uma ideia para a tua marca, né? Eu agora estou no outro lado, então quando eu recebo as ideias da agência, eu estou aqui sabendo tudo que acontece nessa marca, nesse negócio, e a agência traz uma ideia criativa. Então, assim, quem sabe, eu sempre disse isso, ninguém sabe mais do seu negócio do que o cliente. Claro. Né? Que é por óbvio. Mas, quando a gente traz, a gente também teve uma profundidade para trazer aquele assunto. A gente não traz uma coisa rasa, né? A agência não traz uma ideia só pensando em criação. E aí, conquistar esse respeito de conhecimento é muito particular, assim, né? E eu, ao longo da minha carreira, eu percebi que eu fui conquistando isso, né? Mas vários momentos, né? A gente sente que a pessoa, num primeiro momento, tu chega e tu tá sendo testado o tempo inteiro, né? Essa questão de escuta, né? Também é muito importante. Tem muita gente que não dirige ainda a palavra para as mulheres, ou não escuta, né? Tu começa a falar, a pessoa interrompe. Tem até um case bem legal que foi feito, a gente tem um aplicativo hoje, né? Que mede, se tu ligar, tu mede numa reunião a quantidade de vezes que mulheres são interrompidas, que é um negócio muito legal, assim, que acabou sendo, né? Teve um reconhecimento mundial em todas as línguas, enfim. Mas para mostrar isso, porque as pessoas dizem, não é assim, né? Não é assim que funciona. Mas se a gente tiver com um olhar para isso, a gente vai perceber que ainda hoje, em alguns lugares, né? Infelizmente, a gente passa por isso também. Realmente colocar a capacidade à prova é uma coisa ainda bem constante, assim, bem né? constante. Ok. A questão do o dono da agência vem junto, vem. Sou eu. Não vem, já veio. Estou Chegou, aqui. sou eu. Mas isso acontece, sim. Acho que, para além da questão da interrupção, e sim, o momento de fala, às vezes acaba necessitando uma imposição. E essa imposição também ela é mal vista. Pô, mas que durona, né? Pô, mas ela é descontrolada emocionalmente, descontrolada essa pessoa, né? Normalmente é assim, né? Homens que são incisivos são determinados. Mulheres são grossas. São grossas. Né? Ai, grossa. Ou masculinizada. Se destemperou, essa aí se destemperou, pessoal, Eu né? já ouvi em casa que numa reunião de trabalho, eu ouvi de um líder masculino que tinha acontecido um caso assim de uma mulher ter perdido a paciência e dado uns gritos, e a explicação deste homem, deste líder, foi qual? Ou que ela estava em TPM, ou, que é pior, que ela não tinha, então, tido sexo na noite anterior. Quantas vezes ela deve ter tentado falar isso, né? Até chegar não, nesse eu botei, isso exatamente, ainda, né? porque eu botei a frase de um jeito ainda carinhosa do que eu escutei. Eu era a única mulher, inclusive, naquela mesa. Para além de uma coisa que ainda não está na mesa, que é o assédio sexual, né? Que é uma coisa que, é uma mulher... me permite, né, determinadas entradas, enfim, pelo fato de ser mulher estar na mesa. Já passei por situações que não foram legais justamente por ser mulher, né? Então, enfim, e isso acontece. E nos episódios em que eu passei, não existia uma política da empresa com relação a isso. Hoje, é possível ver nas empresas políticas para situações de assédio moral. Mas será que se não tivesse chegado mulheres nessa posição, a gente talvez se a gente estivesse né? discutindo isso, talvez não, né? Talvez não. E que nem, acho que tem sempre assim, o fato de ter a diversidade faz com que a gente jogue a pauta, né? Para ser falada, para ser conversada. Essa questão de assédio, né? As pessoas também acabam minimizando o assédio como, uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, tu não interpretou, tu não entendeu. Não entendeu bem, né? Agora há pouco, a gente publicou um artigo no portal, um relato de uma jornalista que escutou do Ministério Público, né, onde ela entrou com ação por conta de uma situação de assédio, que ela precisava aprender a diferenciar o que era assédio e o que era uma cantada. Imagina. Né? Então, quando a gente... Que triste, né? Isso é Que triste. triste. Isso é triste. Quando a gente vê episódios assim que ainda tem um comportamento que
na teoria a gente fala, de novo, né? A gente só tá aqui falando porque existe. Exato. Se não existisse mais, a gente não precisava falar, né? E quando as pessoas dizem, ela vem de novo esse assunto, né? Outra coisa importante, não sei se acontece com vocês, mas assim, nos eventos de publicidade, eu sempre marquei isso muito... E agora depois eu vou contar uma situação de futebol também. Mas nos eventos de publicidade sempre me chamavam quando a pauta era mulheres na propaganda, né? Tipo, uma vez no Festival de Gramado eu comentei assim, durante todo o Festival de Gramado só tiveram no palco eu e mais 3 mulheres no painel sobre mulheres na propaganda. Não tinham mulheres para falar sobre todos os outros assuntos e eu chamei a atenção no palco disso. Perfeito. Né? Porque imagina, né? Eu tenho que criar o assunto diversidade para falar. É que nem quando a gente... vários negros falam isso, né? Quando o assunto é a presença de negros, chamam profissionais né, negros. Tá, mas as mulheres não são percebidas como representantes, como referências. Voz. Né? E como pessoas que detêm conhecimento nas áreas para falar sobre outros painéis. No futebol é muito curioso também que existe ainda isso que as pessoas entendem mulher no futebol é igual ao futebol feminino, né? E na verdade, quem gosta de futebol, né? Quanto maior a qualidade do futebol, mais as pessoas gostam. É claro que o futebol feminino tem muito a ser desenvolvido ainda, né? E vem num crescente, tem que acelerar todo o tempo. Maravilhoso, que bom. Mas assim, as mulheres não significam que elas gostam de futebol feminino e os homens de futebol masculino, né? Eu passei por... Já evoluímos, mas já assisti pessoas dizendo assim, o futebol profissional, que são os homens, e o futebol feminino, né? Como se não fosse profissional. E dentro dessa relação, assim, acho que é bem importante. As mulheres no futebol, elas vêm num crescente, enfim, mas a gente percebe a presença do entretenimento também, das pessoas colocarem o futebol no entretenimento. O Inter é o clube com o maior número de sócias do Brasil. A gente tem 25% de sócias, né? Então, assim, é uma realidade que também vem mudando e a representatividade dessas mulheres, né? A forma como elas aparecem vai naturalmente também evoluindo. Mas, assim, dá para acelerar, né? Porque a gente precisa acelerar esse processo, né? Então, quando a gente olha e fala sobre não tem uma mulher na sala, é uma forma de a gente dizer assim, será que a gente está se dando conta disso? Né? Essa é a reivindicação. E pensando, claro, de colocar diversidade, que a gente sabe que diversidade gera resultado. No fundo, tudo é resultado. A gente estava falando sobre... Enfim, falamos de assédio, falamos... quando a gente fala de publicidade, a gente também tem... E a gente fala muito de agências, obviamente, porque é a origem ali, né? O berço da propaganda está nas agências. Mas a gente também precisa falar um pouco dos clientes, né? Então, a Lu falou que teve a oportunidade de poder atender clientes com essas primeiras, né? Com essas marcas. A Lia hoje traz essa visão do outro lado do balcão, né? Hoje ela é a cliente. Mas assim, eu sei também que eu lembro muito que a Move atendia a Assembleia, eu falei sobre isso num episódio recente, numa campanha, acho que o Edgar Preto era o presidente da Assembleia, numa campanha de violência contra a mulher, que a maçaneta não bate, tapete não escorrega, enfim. Eu lembro que foi uma campanha marcante porque não era do perfil da Assembleia, aquele tipo de campanha mais forte, mais, né, enfim. Então, eu queria entender também, queria ouvir um pouco de vocês, o que precisa do mercado, assim, o que os anunciantes, vocês acham que os anunciantes ainda estão nessa mesma linha? Ou não, já estão olhando para essa diversidade, já estão olhando para essa necessidade de bandeiras, de posicionamento? Como é que vocês entendem essa relação cliente-agência? Acho que o princípio disso, né, é ser de verdade. Então, assim, as marcas estão comprometidas, ou melhor, elas se colocam no mercado como alguém que levanta a bandeira da diversidade, né, a grande maioria delas. Acho que na pandemia foi um momento extremamente importante, né, das pessoas perceberem quem de fato estava apoiando alguns movimentos ou não. Mas até trazendo de novo para o lado do futebol, que acaba sendo minha realidade hoje, uma coisa que eu venho provocando as marcas, esse ano foi um ano de
Copa Feminina. As marcas estavam presentes, né, junto com as seleções, estavam aproveitando a grande audiência da Copa do Mundo. Mas e nos clubes? As marcas também têm esse incentivo? Se a gente fala de diversidade, a gente acredita e coloca isso na nossa narrativa de que a minha marca acredita e investe nisso, não adianta eu estar lá na seleção. Eu preciso estar na base, né? Formando novas meninas, incentivando. Porque sim, ainda existe uma disparidade muito grande de verba. Absurda. E a gente só vai conseguir acelerar o processo de desenvolvimento do feminino, só tem um caminho. Patrocínio, né? Que foi o mesmo caminho que foi feito com natural futebol masculino. Então, assim, eu chamo a atenção das marcas para olhar assim, além do teu discurso, né, e das tuas atitudes para dentro com a tua marca, de que forma a tua marca está presente no mercado, colaborando com o desenvolvimento do feminino. Acho que esse é uma provocação importante. Eu acho que o público está muito mais consciente. Então, a partir do momento que o público começa a fazer, ele exige que as marcas tenham um outro comportamento. Então, não eu acho aceita que algumas coisas, não né? aceita, o público já não aceita mais, assim. Então, eu acho que sim, as marcas estão evoluindo muito, né, na construção dessas narrativas, na presença do feminino, das diversidades, enfim. Mas as agências, a comunicação, ela tem um papel muito importante em, no mínimo, provocar essa discussão. E colocar as pessoas certas, e a diversidade serve para isso, no lugar de fala correto. Porque também, às vezes, a gente, a partir de um grupo de profissionais, homens, falar sobre o feminino, e isso foi a experiência que a gente teve da gente, cara, tem muita coisa que tu não vai enxergar, que não faz parte da tua realidade. Então, quanto mais a gente conseguir trazer para dentro das agências também esta diversidade, para provocar essas discussões e levar para dentro do cliente, eu acho que a gente consegue fazer uma discussão muito mais qualificada, fazer um discurso, trazer uma narrativa com muito mais verdade, que é o que de fato a gente precisa. Então, existe uma mudança sim, mas as agências também têm um papel importante, no mínimo, de provocar isso. Quando de alertar, né? Alertar, né? Porque por muito tempo também, assim, a propaganda, ela forma a opinião das pessoas, né? Ela ajuda, colabora nisso, ela tem um papel social muito grande, né? Assim como os veículos, assim como o noticiário, assim como todo o entretenimento da televisão e outros canais. A gente ajuda a formar a opinião das pessoas. E quando as pessoas não veem diversidade nesses materiais, ainda participei de um tempo de comunicação, que o casting, né, quando a gente seleciona as pessoas, assim, eu preciso de um médico, e aí tu já vinha na cabeça qual o perfil desse médico, né? Estereótipo. E se tu apresenta um outro modelo para representar aquele perfil, né? Isso não era aceito pelas pessoas, né? A gente não precisa ir muito, muito longe do nosso dia a dia hoje para olhar campanhas extremamente, que pecaram em todos os sentidos, né? Às vezes eu olho algumas... Essa é uma discussão, esse é um exemplo que surge muito, né? Muito, assim. De olhar e pensar, como que aprovaram, como que uma cabeça pensa desse jeito e como que um cliente aprova uma campanha dessas, né? Mas segue muito o ritmo do momento. Claro, né? claro. Algumas contexto, campanhas, né? E algumas marcas, inclusive, né? Algumas marcas de cerveja só conseguiram se posicionar a ponto de mudar o conceito de consumo de cerveja igual a homens fazendo festa. Só conseguiram isso no momento que mudaram a liderança, né? No momento que contrataram uma mulher para a equipe de marketing, para poder ter uma visão, assim, de dentro do negócio, quanto isso é importante para as pessoas. E até reconheceram propagandas do passado, né? E refizeram, enfim. Mas eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Quando a gente se dá conta que existe uma coisa acontecendo que não é legal, existe a chance de mudar. Enquanto a gente não se dá conta, né? Ela a gente só corrige um processo se a gente admite que ele existe, que ele tá errado, né? Ai, o pessoal vai me matar aqui, mas eu preciso acabar. Nossa, a gente não fala muito. Quase nada. Eu tinha mais umas 5 perguntas, pelo menos, pra fazer, juro. E eu realmente, dessa vez, não vi o tempo passar, pra variar. Então, eu quero muito. O papo tá bom, né? Maravilhoso. Adorei. Mas eu poderia ficar 3... Eu podia fazer o flow aqui. Fazer 4 horas de discussão sobre o assunto e faltaria tempo ainda. Mas muitíssimo obrigada. Eu realmente adoro essa mesa quando ela é 100% feminina, especialmente com pessoas tão importantes, significativas e com tanto conteúdo para compartilhar. Então, eu só tenho muito, muito, muito a agradecer. O primeiro, de preferência de muitos que a gente vai fazer ainda.
Obrigada, gurias. Ai, eu agradeço, adoro falar sobre isso. Acho que a gente tem uma necessidade de ainda falar sobre isso. Mas eu quero fazer uma provocação. Vamos lá. Quem sabe tu também não faz um papo com meninas que estão começando no mercado para Claro, ver qual é a percepção perfeito. delas, né? Com relação, Muito assim... bom. Produção, Olha aí. anotado. Ó, tudo certo. Episódio, temos que fazer um episódio com meninas que estão começando na Que propaganda. venham mais Muito empoderadas, bom, é que isso talvez aí. não tenham que passar por algumas coisas que a gente passou. Isso, Perfeito. Né? Aí a gente vai se sentir É feliz, verdade. né? Que a gente tá vendo Tá que tá aceito o funcionando. desafio. Agradeço profundamente participar com vocês. Muito bom ver o quanto, às vezes, a gente tem proximidade, né? Passa por histórias tão diferentes e tão próximas em algumas coisas. Então, momentos como esses são muito oportunos. Acho que tu cumpre uma função maravilhosa quando Que provoca esses encontros aí. Até porque se a gente parar pra pensar, essa mesa está feita de agência, veículo e É, cliente, né? Que, na verdade, essa atmosfera que acaba também diversa. que acaba fazendo- Exatamente, essa diversidade provoca esses bate-papos mais profundos. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E neste programa sempre tem conteúdo novo. Comenta, compartilha, que eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.